seguinte, que 1 João tem como objetivo escrever uma carta para que a igreja cristã, alertando a respeito dos falsos mestres e também alertando incentivando para que a igreja cristã, os cristãos daquele tempo, permanecessem fiéis a Cristo Jesus. Nós vamos iniciar, então, com o versículo número 15. Vai lá, Márcia. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito bem. O alerta do apóstolo João nesse versículo é: não amem o mundo. Bom, é interessante isso, né? Porque a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou ao mundo. E como é que a gente pode entender isso? Então, eu anotei ali: cristãos amam as pessoas do mundo, mas não amam o mundo. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não está dizendo no mesmo sentido que João está usando aqui, por exemplo. Aquele versículo, Deus amou o mundo, significa Deus amou todas as pessoas do mundo inteiro. E quando João está dizendo, não amem o mundo, ele está falando de não amar as coisas que são do mundo pecaminoso. Por exemplo, eu escrevi ali, a expressão mundo, ela tem a ver com incredulidade, com aquilo que é guiado pelo diabo, com o desprezo pelo ensinamento bíblico. Vamos nos recordar que o contexto de 1 João era de seitas de pessoas que estavam ensinando e pregando coisas contrárias à palavra de Deus. Então, quando João está alertando os cristãos, não amem o mundo, ele está dizendo, não amem nada daquilo que despreza o ensinamento bíblico. Não amem as ideias, não amem os comportamentos, não amem aquilo que se prega e que não condiz com a Escritura Sagrada. João capítulo 1, versículo 10, é aquele texto de quando fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele estava no mundo, né? Cristo veio para o mundo, o verbo, mas o mundo não o conheceu. No sentido de que o mundo, as ideias do mundo são contrárias à ideia da salvação trazida por Cristo. Vamos olhar esse texto de Romanos 8, 5 a 8. Se alguém quiser ler, fique à vontade. Romanos 8, 5 a 8. Deixa que eu leio, pastor. Vai lá. Porque os homens se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muito obrigado. Notem que aqui o apóstolo Paulo faz um contraste, usando a expressão carne para falar de toda a natureza pecaminosa. E ele diz assim, o pendor da carne. A palavra pendor significa uma inclinação, uma tendência, ou seja, toda a inclinação da carne, da nossa natureza manchada pelo pecado, ela é contrária às coisas do Espírito. Porque ele diz, aqueles que são da carne entendem das coisas da carne, mas os que são do Espírito entendem das coisas do Espírito. O que a gente pode tirar disso? É como se ele estivesse querendo dizer assim, olha, quem se diz cristão, ou quem é cristão de fato, ele não vai amar as coisas do mundo, não vai amar os prazeres da carne, do diabo e do mundo. Assim como aquele que é do mundo também não conhece e não vai amar as coisas de Deus. Então ele está falando muito claramente que há uma separação. E ele chama ali no versículo número 7 de inimizade contra Deus. Ou seja, amar as coisas do mundo é ser inimigo de Deus. Por isso, gente, que a gente precisa sempre ser muito cauteloso, né? No sentido de, às vezes, os cristãos sorrateiramente vão acolhendo para dentro da fé cristã conceitos, ideias, pensamentos que são totalmente contraditórios com aquilo que ensina a palavra de Deus. Hoje em dia, especialmente, onde existe o politicamente correto, ou respeitar todas as ideias e tal, muitas vezes isso é usado como falta de convicção de fé. E isso torna, muitas vezes, uma inimizade contra Deus.
Vamos adiante, versículo 16, Márcia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Muito obrigado. Olhem só, aqui apareceu um palavrão que a gente não costuma usar no nosso dia a dia, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Bom, o que vem a ser a palavra concupiscência? Alguém sabe o significado? Concupiscência significa um desejo pelos prazeres carnais, né? Um desejo por tudo aquilo que não provém de Deus. E aí ele cita 3 fontes de concupiscência. As concupiscências da carne, né, da nossa natureza humana em si, propriamente dita, os prazeres carnais, mas também a concupiscência, os prazeres dos olhos, aquilo que os olhos enxergam, né? Nós pecamos também por aquilo que vemos, e a soberba da vida. O que é soberba? Soberba é uma espécie de arrogância, né? De se achar forte, de se achar soberano, de se achar autossuficiente, de achar que eu posso. Esse é um grande perigo. Quando a gente acha que pode lutar contra alguma coisa que nos assedia sozinhos. Quando a gente acha que a gente é forte o suficiente, e aí cessa a vida de oração, cessa a vida de leitura da Bíblia, porque a pessoa pode correr esse risco da soberba da vida, achar-se tão bom, né? Então, ele está alertando, porque tudo que há no mundo, essa concupiscência, ela não procede do Pai, mas ela procede do mundo. Ou seja, todos esses desejos que são contrários à revelação da palavra, elas não procedem de Deus. E eu coloquei ali 2 textos bíblicos que ilustram isso. Romanos 13, versículo 13 e 14. Quem lê? Quem achar pode sair lendo, tá? Não precisa dizer eu vou ler. 13 a 14. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Muito obrigado. De novo aparece a palavra concupiscência, mas no versículo 13 também aparece mais uns palavrões ali, né? Ele está dizendo, andemos dignamente, no versículo 13, não em impudicícias. O que vem a ser impudicícias, né? É uma falta de honra, digamos assim, de um viver honrado. Isso se chama uma impudicícia. E dissoluções. Dissoluções você pode imaginar assim, dissolver. Um açúcar que se dissolve num copo d'água, por exemplo. A vida cristã não é para ser vivida desta forma, dissolutamente, né? A se desmanchar, a se dissolver, a escorregar. Assim como a gente pode pensar assim nos valores na nossa sociedade atualmente. Eles são dissolvidos, né? Se você pensa na vida um pouco mais antigamente, compara com os dias de agora, quem tem um pouco mais de 18 anos, como eu, por exemplo, você vai se dar conta de que os valores, eles estão hoje completamente dissolvidos, né? As pessoas têm hoje uma vida muito atrativa pelas coisas do mundo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então ele diz assim, não vivam desse jeito. E aí o versículo 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestivos é como você imaginar que sobre o seu corpo inteiro tem uma pele te cobrindo, te revestindo, te encapando, né? E essa pele te dá a proteção. Não no sentido de um amuleto, mas no sentido de que Cristo, ele abrange você inteiro. Cristo, ele te envolve de uma certa forma, e aí nos lembra a palavra de Isaías, ele nos cobre com o manto da sua justiça. Isso nos faz ter sede, nos faz ter desejo, vontade de andar na presença de Deus. Isso é viver revestido por Cristo. É sempre estar atento para a palavra da revelação de Deus. Tiago 4, versículo 4. Alguém já achou? Já, vou ler aqui, tá? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Uau, mais claro do que isso não precisa, né? Aquele que quer ser amigo do mundo, ele não pode ser amigo de Deus. Isso não significa que não podemos ser amigos das pessoas que vivem no mundo. Nós estamos no mundo, mas estamos no mundo para ser aquilo que Israel deveria ser no mundo e falhou muitas vezes. Nós somos aqueles que devem ser a luz de Cristo no meio do mundo, né? Então, nós podemos ter amigos que não são da luz, mas à medida que o nosso relacionamento ele serve para que aquelas pessoas tragam as trevas para dentro da minha vida, então não é um bom relacionamento. É uma boa opção enquanto eu estou levando luz para dentro daquele que está nas trevas. Então, aquele que está no mundo não pode ser amigo de Deus. Isso significa dizer que a gente não pode viver achando que pode fazer umas coisas que agradam a Deus e outras coisas que desagradam a Deus, propositalmente. Claro que na vida espiritual, na nossa vida cristã, nós pecamos o tempo todo. Mas os nossos pecados não são, eu quero acreditar, a maioria deles premeditados, né? A gente não planeja, não premedita, diz assim, agora eu vou cometer determinado pecado. Porque a Bíblia diz que se alguém continua pecando propositalmente, conhecendo que está no erro, então, diz Hebreus, nenhum sacrifício resta em favor daquela pessoa. Então, esse texto de Tiago, ele é um texto muito sério da vida de santificação. Eu trouxe essa citação de Martinho Lutero, que está na Bíblia da Reforma, eu achei muito interessante sobre esse versículo aí. Primeiro, diz ele, a concupiscência da carne deve ser vencida. E isto é feita mais facilmente. Quer dizer, aquilo que nos atrai nos pecados da carne. Segundo, e esta é mais difícil, é a concupiscência dos olhos. Pois ela não pode ser abandonada de uma só vez. Você não fecha os seus olhos, né? E sim de forma gradual. Você vai parando de olhar para certas coisas. Coisas que te atraem e que você aos poucos vai abandonando, mas que levam um tempo, é um processo gradativo muitas vezes. E finalmente, mais difícil é a soberba da vida, escreve Lutero. Esta soberba, igualmente, nasce da vitória sobre os vícios. E por isso, embora possa ser abandonada ou mesmo falhar, ela não é vencida, a menos que pereça por completo devido à sua própria iniquidade. É o tipo mais prejudicial de vício, que coloca a pessoa no limite entre a glória de Deus e a autodestruição. Ou seja, enquanto você não se dá conta de que aquela arrogância que você acha que tem de ser autossuficiente, ela te corrói da fé, ela te separa. Enquanto você não se apercebe um completo dependente da graça de Deus, a soberba da vida, por isso, ela tem muito a ver com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, ela pode acabar nos tornando inimigos de Deus. Versículo adiante, Márcia, 17 e 18. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Muito obrigado. Primeiro, versículo 17, ele fala que o mundo passa, né? Isso tem a ver com a brevidade da vida, isso não é difícil de entender. O mundo passa e com ele passa a sua concupiscência também. Quer dizer, esses pecados, essas maldades do mundo não serão para sempre. Haverá o dia da volta de Cristo em que isso terá um fim, né? Então, isso passa, isso vai passar. Porém, a vontade de Deus, diz ele, ela permanece eternamente. Quer dizer, os pecados, se você for observar, existem os pecados da moda, né? Cada tempo tem os seus pecados preferidos. Eles passam, eles trocam, mas eles são sempre pecados. As nossas escolhas mudam, se a gente for ver historicamente, né? Aquilo que era interessante numa época da história não é mais hoje. Não que todas as escolhas que a gente faz e as mudanças sejam pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas há algumas coisas que são pecados. E algumas dessas coisas, desses pecados, se modificam. Mas, diz ele, Deus permanece. A vontade de Deus é a mesma, permanece eternamente.
E aí no versículo 18, então, vem, filhinhos, já é a última hora. Eu acho que eu expliquei já na semana passada, um desses estudos de Pedro, se eu não me engano, que a última hora significa o último tempo que estamos vivendo. São aqueles 1000 anos do fim que o Apocalipse fala. Essa é uma forma figurada para a Bíblia falar, a última hora, quer dizer, o último tempo antes da volta de Cristo. Ou seja, Cristo já fez toda a obra da redenção, não tem mais nada para fazer. Agora, nós estamos vivendo os tempos do fim. E essa última hora, então, significa os tempos do fim, que é o tempo que vai desde o sacrifício de Cristo na cruz até o dia da sua segunda vinda. Então, esse período que vai desde lá da morte de Cristo, que nós estamos agora vivendo, e não sabemos até quando vai, porque não sabemos quando será a volta de Cristo, é o que João chama aqui, estamos na última hora. E aí ele vai dizer, como esse tempo é marcado? Esse tempo é marcado por falsos profetas. E ele chama esses falsos profetas, aí no versículo 18, de anticristos. Bom, a própria Bíblia é recheada de profecias que dizem, no final dos tempos aparecerão muitos falsos profetas. Enganadores que sairão pelo mundo afora, diz o Evangelho. O próprio Jesus fala isso. E tentarão ludibriar a vossa fé. Estes são os anticristos. Bom, o anticristo maior, ele é o Satanás, sem dúvida nenhuma, é o diabo. A palavra anticristo significa aquele que se coloca contra Cristo. E se colocar contra Cristo não é necessariamente pegar uma arma e matar cristãos, ou não é necessariamente falar abertamente mal do nome de Cristo, mas é também prometer coisas em nome de Cristo de maneira falsa. É usar o nome de Cristo para fazer promessas mentirosas. Ou, em última análise, é aceitar as honras e os louvores que são devidos unicamente ao nome de Cristo. E aí eu coloco uma coisa muito interessante. Esse texto é um pouco longo, eu acho que, não sei se vai dar tempo da gente ler agora, mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 11, Paulo faz um alerta. Ele exorta e diz, olha, o anticristo ele surgirá dentro do próprio cristianismo. A gente pensa apenas no diabo como anticristo, né? Mas anticristo, como eu disse, é aquele que se coloca no lugar ou contra Cristo, ou contra a obra redentora de Cristo. E nesse sentido, todo discurso que é um discurso contrário à obra de Cristo, se coloca como uma espécie de anticristo. E aí, quando a gente olha para o nosso contexto religioso desse mundo pós-moderno, onde as pessoas são guiadas pelo sentimentalismo, pela relativização das coisas e dos valores, onde Cristo se torna apenas um caminho de salvação, mas as pessoas dizem que tem tantos outros caminhos, que cada um escolhe o seu, tudo isso é um discurso anticristão. E toda pessoa que faz um discurso desta forma, ele também é um anticristo. E isso às vezes a gente não se dá conta. Porque a Bíblia fala, não é possível servir 2 senhores ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo aquele que resta, o diabo. Então, se eu quero fazer um discurso meio termo, não existe. É como na prova de matemática, né? O professor dizia, em matemática não tem meio certo. Ou você acerta a questão inteira, ou você erra a questão toda. Ah, mas foi só um sinalzinho. Pois é, fez a diferença na conta inteira. Assim também é na fé cristã. Você não tem como ser meio cristão. Então, todo discurso que contraria ou que anula alguma coisa do sacrifício de Cristo é um discurso anticristão. Vamos adiante? Versículo número 19, Márcia. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Uau! João está dizendo, esses que são contrários, os anticristos do tempo dele, e eu expliquei para vocês que lá tinha uma seita na época chamada gnosticismo, que dizia que Jesus era apenas uma miragem, né? Que ele não era uma realidade, e que ele foi um ser criado, inferior a Deus, e assim por diante. João está dizendo, esse povo que fala isso, eles saíram
do nosso meio. Eles não vieram de um outro lugar. Eles saíram aqui da igreja cristã, dessa congregação. E aí você pode começar a pensar, assim, você que já tem uma experiência grande na vida da igreja, quantas pessoas já saíram da igreja cristã? Quantas pessoas já inventaram igrejinhas em tudo que é lugar? É um exemplo que já está lá na Bíblia, né? Eles saíram do nosso meio, diz João, mas eles saíram porque se eles tivessem permanecido conosco, eles eram dos nossos, diz ele. Saíram porque a mensagem de Cristo era loucura. É aquilo que Paulo fala em Coríntios, o escândalo da cruz. Muita gente não entende o escândalo da cruz. Assim como muita gente nega a presença real de Cristo na Santa Ceia, por exemplo, porque não consegue compreender racionalmente que Cristo ali esteja. Então, mesmo Cristo tendo dito, ou dizendo claramente na palavra, isto é o meu corpo, tem alguns que dizem, eu duvido porque eu não vejo, então isto só representa. Muitos não querem entender ou não querem aceitar, por exemplo, que no batismo nós recebemos a fé e o perdão dos pecados, porque as pessoas preferem pensar racionalmente achando que fé é um ato que a gente provoca pela nossa vontade. Então, isso é também um desprezo. E nós, cristãos, precisamos pensar isso, né? Aonde se alicerça a nossa fé? Então, vamos olhar os dois exemplos que citam aí. 2 Pedro 2, 20 a 22. Quem pode ler? 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavrada voltou a revolver-se no lamaçal. Uau, essas palavras de Pedro são fortes, né? Que palavras assim que é uma alfinetada. O contexto de Pedro, ele está fortemente combatendo aqueles que saem de dentro do cristianismo e começam a atacar o cristianismo. Ou seja, ele está dizendo, olha, antes seria melhor que nunca tivessem conhecido. Porque uma vez já estiveram dentro, conheceram, e agora então ele compara, né, no final do versículo 22, é como um cachorro que voltou a comer o seu próprio vômito. Ou então como a porca que tinha tomado banho, mas depois de estar limpa, preferiu enxafurdar de novo no lamaçal, na sujeira outra vez. E aí Mateus 13:30 nos traz a lembrança da parábola do joio e do trigo. Isso nos faz entender que os cristãos, eles convivem no meio de pessoas que negam a fé cristã. E mais do que negar, alguns que atacam a fé cristã. E aí o alerta de João é um alerta muito atual, porque nós também sofremos isso na nossa pele. Mas ele está chamando a atenção. E eu coloquei ali embaixo a distinção que nós precisamos fazer entre igreja visível e igreja invisível. Alguém sabe me explicar o que seria igreja visível e igreja invisível? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido para quem? Para mim. Vai lá. Vou começar com a invisível. A igreja invisível é aquela que nós não conseguimos enxergar na sua totalidade, porque nós não conseguimos, nós, seres humanos, não conseguimos identificar quem de fato é cristão. Mas é a reunião de todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, os salvos do mundo inteiro e inclusive de diversas denominações religiosas, né? A igreja visível é aquela que nós participamos, onde nós estamos agora, reunidos aqui, em estudos e tal, né? E não sabemos, nenhum de nós sabe que todos nós somos, de fato, igreja.
Ok, muito obrigado. Existem alguns ingredientes a mais que também nos ajudam a compreender a igreja visível e a igreja invisível. Bom, eu poderia dizer para vocês o seguinte: a igreja invisível, ela está dentro da igreja visível. Eu vou dar um exemplo bem simples que vai nos ajudar a entender isso. Pensa numa igreja, num dia de culto, e as pessoas reunidas lá dentro. Onde tem pessoas reunidas em torno da palavra de Deus, ali está a igreja. Então, um grupo de pessoas reunidas é a igreja visível. Agora, dentro da igreja visível, está a igreja invisível. Em que sentido? Nós, humanos, não sabemos se todas as pessoas que estão ali reunidas, dizendo que creem, de fato creem. Apenas um sabe disso, o próprio Deus. Então, esta é a igreja invisível, Deus que sonda os corações. A igreja invisível é uma forma para a gente dizer aqueles que verdadeiramente confessam e verdadeiramente creem em Cristo. E a igreja visível, então, seria todos aqueles que dizem que creem. Mas nós não sabemos e nem somos chamados a julgar e muito menos a separar. Essa é uma tarefa de Deus. Então, a parábola do joio e do trigo, ela mostra isso, né? Que essa tarefa da separação do joio e do trigo, ela pertence a Deus no juízo final. Mas o que João está dizendo aqui, ele diz, olha, fiquem alertas, né? Prestem atenção, conheçam a mensagem. Versículo 20, Márcia. E vós possuis unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Essa palavra unção é uma palavra, às vezes, muito romanceada por alguns, mas unção nada mais significa do que ser escolhido ou ser separado. Você é ungido por Deus? Bom, se você tem fé em Cristo, então você é ungido sim. Você foi escolhido para ser filho de Deus. E você foi ungido aonde? No dia que você ganhou a fé. E a maioria de nós ganhou a fé no dia do nosso batismo, ainda lá quando crianças fomos levados à pia do santo batismo. E literalmente a palavra unção, aqui nesse contexto, nós poderíamos entender como receber o Espírito Santo para dentro de nós. Você tem o Espírito Santo? Obviamente. Se você tem fé em Cristo Jesus, tenha total certeza, o Espírito Santo habita em você. Você jamais confessaria o nome de Cristo como seu Salvador se você não tivesse o Espírito Santo. Então, quando alguns dizem assim, a evidência do Espírito é falar em línguas ou sinais estranhos. Não, isso não é verdade. O sinal de que temos o Espírito Santo é crer em Cristo e confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Porque isto nós não fazemos sozinhos. Esta obra é uma obra de Deus Espírito Santo, que opera em nós. Então, se você crê em Cristo, louve a Deus. Porque o Espírito Santo operou, colocou milagrosamente esta fé no teu coração. Se você tem vontade de servir melhor a Deus, se você tem vontade de conhecer melhor a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo vive em você. E ele trabalha no seu coração, lhe dando esse desejo, lhe dando essa vontade. Então, João está dizendo, vocês possuem a unção, quer dizer, a escolha que vem do Espírito. O Espírito tocou em vocês, colocou em vocês esse desejo, então não se desvie. Por isso vocês têm conhecimento, diz o apóstolo João. Versículo número 21 e 22, Márcia. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Primeiro vamos no versículo 21. João diz no versículo 21, olha, eu não estou escrevendo porque eu acho que vocês não sabem. Não, eu sei que vocês sabem. É aquela história, né? O óbvio, para ser óbvio, precisa continuar sendo dito. Isso nos mostra o caráter de quanto é necessário a gente continuar lembrando as verdades da palavra de Deus. Quando a gente se desvia ou deixa de lembrar, de recordar, achando que já sabe tudo, nós corremos o risco de nos enveredar para o caminho do erro. Por isso a importância dos credos. E por isso a importância de recitar os credos sempre com consciência, pensando naquilo que estamos falando,
porque eles nos ajudam a fazer uma autoavaliação de onde está fundamentada a nossa fé. Por isso, quando você recitar o credo apostólico, não recite no piloto automático. Assim como quando você orar o Pai Nosso, não o transforme também numa oração mecânica, mas faça refletindo em cada uma das palavras que você está dizendo. E aí no versículo 22, então ele vai dizer, olha, quem é o mentiroso senão aquele que nega ser Jesus o Cristo? Há muitas seitas que negam que Jesus é o verdadeiro Cristo. A palavra Cristo significa o Messias escolhido por Deus. Aquele que foi enviado para ser o redentor da humanidade. Então João está dizendo aqui, quem é mentiroso? Mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. E aí ele vai dizer, este que nega, este é o anticristo. E aí lá em João 8,44, o que está escrito lá? Alguém tem aberto aí? João 8,44. Vós sois do diabo. O diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muito obrigado. O diabo é o pai da mentira. João está dizendo, quando ele fala mentira, ele não está falando nada que seja estranho à natureza dele. Porque ele é o pai da mentira. Assim como Cristo é a fonte da verdade. Porque ele é a própria verdade. Então, aquele que nega ser Jesus o Cristo, ele, na realidade, ele representa a voz do diabo no mundo. Preste atenção, isso é muito sério, né? Isso é mais do que um viver político entre as pessoas. Você achar que uma pessoa que, ele acredita em Deus Pai e em Deus Espírito Santo. Ele só não acredita que Jesus é verdadeiro Deus, mas ele acredita que Jesus foi um homem bom, que Jesus foi um profeta bom, ou que Jesus ensinou coisas boas. O Espiritismo faz isso. As testemunhas de Jeová fazem isso. Estão mentindo. Estão negando ser Jesus o Cristo. E isso é uma representação da voz do diabo no mundo. Isso é forte dizer. Mas se a gente não dizer no lugar do estudo bíblico, vai dizer isso aonde, né? É para isso que a gente estuda a Bíblia. E é por isso que a gente tem que estudar a Bíblia de uma maneira criteriosa, de uma maneira profunda, sem medo de dizer as coisas. Porque a revelação da palavra de Deus, ela é clara, e nós precisamos estudá-la com a convicção de nunca nos desviar da verdade. Adiante, versículos, então agora, adiante, Márcia separou no 22, agora vai até o fim, do 23 até o fim. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, a unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que palavra bonita de encorajamento João nos dá aqui nesse final desse texto, né? Ele está dizendo, olha, tudo isso que eu escrevi antes, eu escrevi a respeito daqueles que saíram e que tentam fazer a cabeça de vocês. Mas vocês foram escolhidos e vocês conhecem, então permaneçam. E esse é o grande desafio da vida cristã. É ter sido escolhido por Deus, mas é permanecer nesse caminho que nós somos escolhidos.
Então, e permanecer em Cristo tem a ver com conhecer as Escrituras. Se nós não conhecermos a Escritura, que é o lugar onde Deus revela a sua vontade, que é onde Deus se revela para todos nós, então nós também nos desviamos de Cristo. Porque todas as heresias e todos os desvios que acontecem na fé e na vida espiritual, eles acontecem porque as pessoas, elas descuidam da palavra de Deus. E se você observar, grandes desgraças na vida do ser humano, grandes desgraças nas famílias, elas acontecem justamente porque a palavra de Deus deixou de ser observada, deixou de ser lida, deixou de ser conhecida. E é nela que o Espírito Santo trabalha. Não adianta eu ficar desejando ser um cristão mais consagrado, mas eu não alimentar a minha fé com a palavra de Deus. Onde é que o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração? Se ele quisesse, ele poderia trabalhar no vento, mas ele não quer. Ele escolheu trabalhar nos meios da graça, no batismo, na palavra e na Santa Ceia. Um texto que ilustra um pouco isso que João disse aqui é o 1 Coríntios 2, 9 a 14. Queria ler esse texto com vocês para nós finalizar. 1 Coríntios 2, 9 a 14. Vamos lá? Alguém aí tem o texto? 1 Coríntios 2, 9 a 14? Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muito obrigado. Quando ele fala do homem natural, ele está dizendo do homem pecador que veio ao mundo antes de crer. Ok? É o homem que ainda não crê, é aquele que está inconverso. É isso que Paulo chama aqui no versículo 14 de homem natural. E ele diz, esse homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, se você aceita a verdade da palavra de Deus, é porque o Espírito Santo, ele vive e ele habita em você. Ele é o teu ensinador. E aí, quando João nos convida a permanecer em Cristo, então nós precisamos pensar assim, puxa vida, que dádiva graciosa nós recebemos de Deus, que é permanecer na sua palavra. Porque nós recebemos o Espírito e ele vive dentro de nós. E aí eu finalizo com a pergunta, como ter a certeza de que o Espírito Santo, ele vive em mim? As pessoas às vezes se perguntam, se questionam, né? Ficam com dúvidas. Puxa, será que o Espírito Santo vive em mim? Será que eu tenho realmente o Espírito Santo? Pode ser que alguém tenha essa dúvida. E eu costumo dizer assim, olha, uma das maiores evidências que a gente tem de que o Espírito Santo vive em nós, além da fé, é claro, em Cristo, é aquele desejo diário do arrependimento. É nos dar conta dos nossos erros, dos nossos pecados, é sentir a contrição, sentir o peso pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e querer colocar isso diante de Deus, buscando o perdão e a reconciliação. Esta é uma das grandes provas de que o Espírito Santo vive em nós. Veja como é gracioso o amor de Deus na nossa vida. Nós somos tão abençoados que Deus nos dá a dádiva também de nos voltarmos a Ele em arrependimento e fé por obra do Espírito Santo em nossas vidas.
Então, queridos irmãos, esse capítulo 2 de João, ele é ao mesmo tempo um grande alerta, mas ele é também, antes de tudo, uma grande lembrança da graça de Deus em nossa vida, que nos dá o Espírito Santo. Se por um lado há muitos falsos mestres, e há muitas coisas erradas sendo ditas e pregadas, por outro lado, nós temos a força do Espírito Santo, nos ensinando e fazendo-nos permanecer na verdade. E aí eu encerro com esse versículo que eu escolhi de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. Que nós cristãos tenhamos sempre esta certeza, esta alegria de que estar em Cristo Jesus e trabalhar na obra e na seara do Senhor nunca é em vão. Mesmo que ao nosso redor existam muitas seitas, mesmo que ao nosso redor existam muitos falsos mestres, louvemos a Deus por poder permanecer firmes e também por poder ser instrumento de Deus para levar essa luz e esse conhecimento do Evangelho na vida de tantas pessoas que talvez não teriam outra oportunidade de conhecer, não fosse o testemunho de algum cristão e o convite de algum cristão para que conheçam o Evangelho. Então, sede firmes e inabaláveis, mas sede abundantes na obra do Senhor. Que Deus, Espírito Santo, nos conceda esse desejo, nos conceda essa graça e nos conceda sempre uma alegria verdadeira de estar fundamentado na obra e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra está aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Hoje foi mais rapidinho, né? O texto era mais fácil. No questions? Sim. Pastor, obrigado por mais esse estudo. A gente aprendeu bastante de novo com esse estudo de hoje. E eu queria também parabenizar pela passagem do seu aniversário essa semana. Eu mandei mensagem para você, mas não sei se o senhor conseguiu ver, mas nossos parabéns, e que Deus abençoe, continue sempre fazendo esse trabalho maravilhoso para nós. Muito obrigado, seu Hartwig. Eu recebi, sim. Eu não li, não ouvi todas as mensagens, porque eu estou ouvindo e lendo cada uma e respondendo individualmente. Eu tenho muito esse negócio, eu não sou de responder mensagem em geral, sabe? Para cada um que me escreve, eu faço uma resposta individual. Por isso eu demoro, às vezes, para responder. Mas eu estou respondendo, vai chegar lá. Muito obrigado. Mais alguém? Pastor. Sim. Bem no momento que o senhor estava falando da igreja visível e da igreja invisível, deu B.O. aqui em casa, né? Eu tive que sair rapidinho e acabei não pegando a sua explicação. Eu até ia ver agora no gravado novamente, mas se o senhor puder, já que acabou cedo, puder falar novamente, explicar novamente. Sim, Marco. A igreja visível e invisível é bem fácil de compreender. Igreja visível é o conjunto das pessoas que a gente enxerga reunidas e que dizem ter fé. Mas não significa que todas as pessoas que ali dizem ter fé, de fato, tenham a verdadeira fé. Por isso, no meio daqueles reunidos está também uma igreja que é invisível, que só Deus conhece, porque só Deus sonda os corações e sabe quem, de fato, é um verdadeiro cristão. É essas pessoas que nós definimos como igreja invisível. Ficou claro? Entendi. Obrigado. Imagina. Mais alguém gostaria de aproveitar, esclarecer dúvida ou fazer comentário? Ô, pastor, Oi. Então essa igreja invisível, pela lógica, é a da vida eterna. É a da vida eterna. Por causa que é aquela que vai chegar lá em cima, então dá para dizer Exatamente. que é aquela que a gente não vê. Eu ia responder antes, pensando que a invisível é aquela lá no céu, a do juízo final, aquela que Deus, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Lá no céu é a totalidade da igreja triunfante, né? Mas a igreja triunfante, ela também está aqui, ainda não, já e ainda não, né?
está aqui no mundo, espalhada pelo mundo inteiro, essa igreja invisível, porque existem cristãos verdadeiros em todas as partes do mundo, e assim como existem também os cristãos meia-boca, digamos, que esses não vão ser os da vida eterna, como diz você, então, para usar a tua expressão, e também estão no mundo inteiro. Mas você está correta, é a igreja da vida eterna. Beleza. Mais alguém? Marilete, fazendo... Marilete, quer falar? Quero. Pois assim, o que eu entendi por igreja invisível Obrigado. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, né? Ou não sente o Espírito Santo dentro dela. Então, assim, a igreja a visível é a igreja total, ali como você explicou, né? E a invisível é o Espírito Santo que está em nós. Será que eu sei? Será que é certo? Não, né? Não, é um pouco confuso o conceito que você colocou. Igreja, teoricamente, toda pessoa que diz crer em Cristo Jesus, ela tem o Espírito Santo de Deus, né? Então, a igreja invisível... Oi? Aí essa é a igreja invisível. É a igreja invisível, perfeitamente. Porque aquele que mente, que tem a fé, aquele que faz de conta que tem a fé, ele não tem o Espírito Santo, né? Porque a verdadeira fé só tem aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Tá, então tá. Agora entendi. Mais alguma pergunta, dúvida ou contribuição? Fala. Oi, olá, grupo, boa noite. Boa noite, Papai Noel. Papai Noel, é isso aí, é um processo. Mas eu quero aproveitar o Papai Smurf, né? Dá um gorrinho vermelho e fica o Papai Smurf. Vai começar a saída, depois você pega ali, tá bom? Tá bom. Viu? Radik, me dá licença, eu já havia também pensado em nós dizer algumas palavras, e complementando, Radik, que tu falou ao nosso pastor, eu quero dizer, em nome do grupo, se eu posso falar assim, pela barba dá para ver que é o mais velho mesmo que está no grupo, não é, Maicon? Tá. Então, pastor Emerson, eu também mandei... Não, mas eu antes. Também para o senhor, e continue esse servo pastor tão dedicado nessas horas, nessas situações que nós estamos vivendo, sempre preparando esses estudos, não deixou nós na mão, como se diz. Trabalho, né? Mas o senhor sempre está dedicado, se dedicando e levando a palavra para todos nós. Estamos pela pandemia de não estar aí no grupo para lhe dar um abraço, uma lembrança, mas o que nós podemos fazer, se o grupo permite, não podemos cantar o parabéns aí. Ô, Lucas, aí pega o violão, Lucas. Cantar o parabéns para o nosso pastor. Muito obrigado, seu Eunir.